nascido em 1976, eu brinco que sou já da velha guarda, embora ainda os cabelos brancos estão começando a aparecer agora, eu tenho 43 anos. E eu tive uma vida profissional da magistratura, eu tomei posse no início de 2015. Mas antes do acesso à magistratura, eu trabalhei 15 anos como advogado, na área pública, área tributária, lá na minha região, lá no Rio Grande do Sul. Comecei muito cedo, por necessidades até da família, antes mesmo dos 10 anos, era uma realidade distinta. No Rio Grande do Sul, comecei com uma atividade mesmo, trabalhando em borracharia, posto de lavagem, que era a profissão do meu pai. Posteriormente, eu migrei para a função de costureiro, auxiliar de costura, fui vendedor ambulante no interior, porta em porta. Já dentro do período da faculdade, eu passei a ser estagiário no escritório do meu irmão, que já estávamos vivendo um pouquinho a realidade do reflexo dos estudos, da educação na família. Aí já na fase final da faculdade, então, me dediquei a isso. Posteriormente passei a concluir, fiz a Escola da Magistratura no Rio Grande do Sul já em 98, 99, ingressei no mundo dos concursos, tive uma fase inicial focado mais na área estadual, fiz muitos concursos na época, obtive bons desempenhos, quase cheguei a ser aprovado aí em vários concursos na época, e até que depois dei uma parada, fiquei um tempo fora e retornei já em 2010, focado já na magistratura federal. A primeira delas é a cultura do estudo, que não era algo comum na minha família. Meus pais são semi-analfabetos, a origem da família é olhar para trás com orgulho, noção de dever cumprido, noção de responsabilidade, de saber que a vida não permitiu a todos. Minha região, para vocês terem uma ideia, minha cidade, eu fui o primeiro juiz federal de toda aquela região norte do estado. Nós não tínhamos essa vivência de pessoas conhecidas. Então, aquela noção a dificuldade de imaginar que você poderia vencer uma tendência sempre foi um grande desafio, falando do mundo dos concursos. Trabalhar a possibilidade de você contrariar a lógica de todas as pessoas e todo mundo, como eu falo, todo mundo tem aquele familiar que chega e diz o que você está fazendo, o tempo vai passando, os resultados não vão chegando. A gente tem aquele vizinho chato que vai aparecer lá na padaria e vai dizer, poxa, mas você não conseguiu ainda. Então, trabalhar essa capacidade de você suportar o tempo que um concurso exige, que uma aprovação exige, acho que esse é o maior desafio da minha história até hoje, até a vencer os obstáculos e chegar à magistratura federal. Acho que esse é o ponto da virada que eu falo, capacidade de suportar. Para quem tem dificuldades ou oportunidades mais restritas de origem, o estudo acaba sendo a mola propulsora da virada. Não tem outra alternativa. A gente tem perspectivas de loterias, ganhos, mas assim, isso é remoto e proporcionalmente é quase irrealizável. O que cabe a cada cidadão é ter a noção das suas limitações, e foi isso que eu fiz. Por incrível que pareça, eu sempre tive muita facilidade com as disciplinas mais complexas. O constitucional, o tributário, o processo penal, o processo civil, sempre foram matérias que eu tive muita facilidade. Eu tinha muitos desempenhos insuficientes ou até abaixo de uma média daquilo que eu achava que eu poderia quando envolviam temas mais simples, porque também está ligado um pouco a minhas deficiências da fase da formação da graduação. Como eu não pude me dedicar com ênfase e como eu deveria, principalmente no início da faculdade, isso eu acabei levando comigo essas limitações, e eu só fui conseguindo superar exatamente no meio desse processo. Eu aprendi que, dependendo do cargo do concurso, eu ia ter que me dedicar mais a uma ou outra disciplina que eram matérias-chave. Então eu fui aprendendo a fazer essa leitura, mas não cheguei a desenvolver assim um trauma em relação a uma disciplina. Vida social, vida familiar, todo concurseiro que chega ao resultado da aprovação, ele olha para trás e vai olhar muitas privações, o abrir mão de coisas importantes da vida, do convívio. Eu tenho um filho hoje que já está com 21 anos. Muita coisa. Persistência, garra,
A minha vida toda eu trabalhei o medo como o elemento, o guia. A ideia do insucesso sempre fará em qualquer coisa. Para quem faz o mundo do concurso, o seu mundo, para quem busca uma nova profissão, para quem busca um novo relacionamento, o medo de fracassar faz parte. E isso é importante que o concurseiro tenha em mente, a pessoa que busca um cargo, de saber entender que isso faz parte. Essa agonia do medo, a superação do desafio vem exatamente porque isso indica o caminho que você terá que percorrer para evitar esse insucesso. Então, me parece que esse é dos desafios que a vida de quem almeja isso precisa ter. Acreditar mais em si. Eu acho que esse é a chave. Hoje eu voltaria no tempo e acreditaria mais no meu potencial. A gente tem uma mania de achar que a gente nunca está preparado suficientemente, que sempre falta mais, que sempre nós vamos ter o colega, o conhecido, aquela pessoa que já foi aprovada, como um nível diferenciado. Hoje, se eu voltasse no tempo, eu levei 4 anos e meio de dedicação muito intensiva para me tornar magistrado federal. Se eu voltasse no tempo hoje, eu acho que eu aprovaria em muito menos tempo, exatamente por mudar isso. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de estruturação em que ele supervaloriza aquilo que a gente ainda não tem. E a gente acaba pecando por não valorizar o que a gente já conquistou. E isso é em termos materiais, é em termos de vida, de relacionamento, de amizades, mas também é no mundo do aprendizado, da informação. Nós não conseguimos medir o quanto nós já assimilamos de conhecimento. As provas são uma ferramenta por amostragem de tentar se extrair dentro de um contexto de alunos, de candidatos, quem estaria mais preparado ou não. Mas ela não é perfeita porque nós temos reflexos do dia, o dia a gente pode não estar legal, a gente pode não ter feito uma revisão legal, ou às vezes a pessoa pode não estar acreditando no seu potencial. E essa falta de capacidade de mensurar o que eu já sabia, é que eu acho que hoje eu faria diferente. Eu percebo que quando eu cheguei no final do ciclo, na minha aprovação, eu sabia muito. E eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso nas aulas, quando eu lembro. Eu nunca mais vou atingir o nível de conhecimento que eu tinha durante o período da preparação. Curtam o desafio de uma prova, curtam aquela briga sadia com o examinador. Ele vai te testar, ele vai colocar aquela alternativa com tentativa de te induzir. Aquele desafio de uma prova objetiva é apaixonante. A partir de um determinado momento da preparação, você passa a curtir as provas. O início é normal. As primeiras provas, toda pessoa que está iniciando hoje, ele treme antes de fazer a prova, ele treme quando recebe a prova, ele começa a ter dificuldade com conduzir o tempo do horário durante a execução da prova, mas com o passar do tempo você vai assimilando técnicas e é isso que faz a caminhada. A gente fala que o concurso é uma caminhada, é um degrau a degrau, é uma escada que você um dia vai escrever o seu nome lá no topo, no último degrau. E é essa evolução que faz parte da vida do concurseiro. O grande desafio meu é consolidar o projeto na docência, nesse projeto que eu estou hoje passando, essa missão de passar adiante, essa experiência acumulada de conhecimento e de vivência. Eu acho que isso é uma missão, até como uma recompensa por todas as portas que a vida foi me abrindo. Eu hoje tenho uma missão, os meus alunos sabem disso, eu posso não ser o melhor professor, com certeza não sou, mas eu me dedico muito para ser. As minhas aulas eu tento me empenhar, eu sofro junto com eles, porque eu tenho aquela preocupação de não deixar um detalhe fora. Eu sei o que é que eles estão passando, eu sei a dificuldade que é reunir lá os reais, abrir mão de umas férias, de uma viagem, de uma festa bacana, para conseguir ter recursos para comprar um curso, para conseguir pagar uma despesa de uma passagem aérea, de um hotel para fazer, de rachar um táxi com os colegas. Então eu tenho noção da dificuldade, da responsabilidade que nós hoje, nesse mundo de quem está na docência dessa área dos concursos, precisa ter. É uma responsabilidade acima de tudo. Como o CPI URSS é uma equipe que acaba empolgada e responsável por conduzir esses destinos do futuro. Então hoje meu maior desafio é conseguir também vencer essa barreira com muita humildade, com muita dedicação, a fazer um bom trabalho, um trabalho legal e poder ter orgulho de dizer ali na frente que eu consegui contribuir também para a vida de muitas outras pessoas também conseguirem conquistar o sonho como eu conquistei.